presidente da EFO, Marco Antônio Cardoso Souza, muito obrigado pela presença aqui na fábrica EFO. E nesse dia comemorativo, a todos nós do Grupo EFO, os 100 anos da fábrica. Obrigado pela presença. E a gente pergunta, a mesma pergunta que foi feita ao prefeito, a importância, né, da fábrica para ela. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. É uma satisfação, uma honra estar aqui nesse momento tão importante. Não é todos os dias que nós temos uma empresa completando os 100 anos de história. E para São José, isso é um orgulho. Muito bem disse o nosso vice-prefeito Natal, que realmente é um orgulho aqui para a região. Nós temos uma empresa completando 100 anos de história. E para a entidade empresarial, da qual a dona Silvia Oeiro, que sempre foi nossa grande parceira, recentemente nossa conselheira deliberativa, com uma participação muito ativa. E para a entidade, da mesma forma, tanto para a ENFO como para a CDL de São José, é uma satisfação. É uma honra ter no seu quadro associativista uma empresa com tamanho história, com tamanho respeito, em toda, não só em São José, mas em toda a região metropolitana, em todo o estado de Santa Catarina. Quantos membros possui a EFO? Quantos afiliados? A EFO hoje tem, para ser exato, 3.693 empresas associadas. Qual é o papel dela? A EFO tem papel hoje, eu diria, não só na vida das empresas de São José, no quesito serviços, no quesito apoio à gestão, com treinamentos, com capacitação, serviços de saúde, serviços de apoio à gestão da empresa, mas também um papel político institucional importante e forte, não só em São José, mas na região metropolitana. A exemplo do que vem acontecendo, para nós relatar os fatos mais recentes, o que vem acontecendo nos debates que temos travado desde o início da gestão da prefeita Adeliana Dal Ponte, sempre no intuito de colaborar com o processo. Jamais tivemos a intenção de tomar a frente dessas decisões, mas sim de apoiar a prefeitura para que São José possa cada vez mais buscar o seu espaço na economia catarinense e na região metropolitana, que nós estamos aqui em São José, no meio, exatamente no centro, que foi a Nova Palhoça do Sul. Então tudo passa por São José. São José deixou de ser uma cidade dormitório há muito tempo, para ser uma cidade, uma das que mais cresce aqui na região de Santa Catarina, hoje com a maior densidade demográfica do estado, e com uma economia que merece atenção, merece respeito, e é isso que nós temos buscado, não só junto às empresas associadas, mas também em parceria aí com a prefeitura e, por que não dizer, também com o legislativo, numa relação que a tendência é aprimorar, a tendência é que essa relação tenha cada vez mais frutos, Essa é a nossa expectativa. Depois de 6 meses de início de gestão, tenho dito à prefeita, tenho dito aos secretários, é hora de a gente buscar agora resultados mais efetivos. Funciona onde? Nós estamos hoje na Leoberto Leal, já há muito tempo naquela região, e hoje temos há 1 ano e 2 meses uma unidade em Barreiros. Temos uma unidade avançada também aqui no Cobrasol, próximo ao Mundo Carro. Rua Bernardina Vaz Borges, número 44. A tendência agora é que essa unidade migre para um local ali próximo, para termos um espaço ainda maior, porque essa unidade teve uma repercussão muito grande nesse 1 ano e 2 meses, então nós pretendemos ampliar esse espaço e atender ainda mais essa grande região produtiva que é Campinas e Cobrasol. Marcos, boa tarde, sou Emílio Serra. A EFO tem liderado várias campanhas aqui no município, sejam elas beneficentes, sejam campanhas de estímulo ao consumo. Ela também coordena as ações do SPC de São José, mas ela também tem uma atividade extremamente influente na política. Eu me lembro que, em relação a pouco tempo à Câmara de Vereadores, houve um impacto, havia uma presença muito firme da EFO. Como é que atua politicamente a EFO? Olha, como eu disse inicialmente, essa é uma relação que é até importante o ouvinte entender. Recentemente, inclusive, eu tinha uma audiência amanhã, inclusive, com a prefeita, mas adiada em função de compromissos dela em Brasília, mas circulou entre alguns secretários, por exemplo, que o secretário adjunto de desenvolvimento econômico seria uma indicação da EFO. Então é bom aproveitar esse espaço
para dizer que estão lendo engano, porque nós procuramos sempre ter total independência. Então, nessa nova fase da EMP-CDL dos últimos 4 anos para cá, nós pretendemos continuar com a premissa de sermos parceiros da Prefeitura, parceiros da Câmara Municipal, dentro do que nos cabe, sempre orientando, buscando projetos em comum. Hoje, por exemplo, estamos enfrentando um problema que o nosso vice-prefeito Natal conhece bem, que é a dificuldade das empresas de se instalarem em São José, ou de simplesmente mudarem de endereço em função da burocracia, que não é diferente de Florianópolis, que não é diferente de outros municípios. Aqui, na região da Grande Florianópolis, quem tem se destacado um pouco mais ainda é a Palhoça, tem tido uma agilidade maior nos processos. Então a EMP tem procurado não só a EMP, mas a CDL de São José, porque são 2 entidades. O Germano não fez escola, né? Não fez. São 2 entidades distintas, com CNPJs distintos, com federações distintas, a EMP ligada à FACISC, a CDL ligada à FCDL, mas estão sob o mesmo corpo diretivo. Eu, nesse caso, hoje estou como presidente das 2 entidades, mesmo conselho, enfim. Até em função do tamanho de São José, diferente de Florianópolis, que tem praticamente o dobro da população, o dobro do PIB, então lá nós temos a CIF completamente separada da CDL de Florianópolis. Em São José nós temos isso no mesmo corpo diretivo, até para ganharmos em escala e temos uma representatividade da classe empresarial maior. E politicamente é isso. O nosso papel é apoiar a classe política, é trabalhar para que essa relação entre classe política e empresários e sociedade seja cada vez mais produtiva, buscando soluções a curto, médio e longo prazo. Esse é o nosso objetivo. Agora, aproveitando o vice-prefeito aqui, eu vou fazer uma pergunta seguinte. Houve um desenvolvimento econômico acelerado em São José, mas não houve um acompanhamento de um movimento social, uma organização urbana. Isso não pode ter um efeito, por exemplo, pode provocar uma evasão empresarial? Não houve planejamento, né? O crescimento desordenado. E não é porque eu estou... O prefeito falou isso. Não é porque eu estou na presença aqui do Natal, mas esse problema de crescimento desordenado não é a exclusividade de São José, né? Histórico. É histórico, Florianópolis sofre com Mas não isso. pode servir como desculpa também, né? Não pode, né? Eu acho que o passado deve servir como base para que a gente trabalhe o presente e planeje o futuro. A gente percebe que na gestão pública, infelizmente, falta planejamento, né? Falta visão de futuro. Eu tenho dito frequentemente que, infelizmente, muitas gestões que passaram por Florianópolis ou por São José planejaram a sua gestão e não planejaram a cidade, né? Não pensaram lá no futuro. Então, até em função de questões políticas, de manutenção do poder, enfim, de questões que são inerentes à nossa recente democracia, né? Um país que vive aí 20 e tantos anos de democracia, na minha concepção, uma democracia recente que merece aprimoramento. E São José cresceu da mesma forma, desordenadamente, né? Recentemente, para falar também de fatos mais recentes, Cobrasol, por exemplo, tem empreendimentos de grande porte com 10, 20% de espaço para garagem, sem planejamento de saneamento básico. Quer dizer, é uma explosão demográfica não planejada. E isso você vai acabar tendo problemas de toda a ordem, de mobilidade urbana, de violência, de falta de emprego, enfim, problemas na educação, nos hospitais. Há quanto tempo a região da Grande Florianópolis não tem a construção de um hospital público? Não, eu quero fechar a ponte, aqui eles querem fechar 101 para não entrar mais ninguém. Tu quer fechar... Não, mas tu quer fechar a ponte pro pessoal de São José não ir para final de semana pra ilha? Fala isso na frente do prefeito, na frente do... Eles têm praia melhor do que... Agora sim. Mas o Marco Antônio, existe uma campanha da ENF para não aumentar o número de vereadores em São José? Essa campanha existiu no ano passado, quando houve esse debate, né? Para aumentar o número de vereadores. E a nossa discussão em relação a isso, são muitos pontos, isso é uma questão bastante polêmica, mas uma defesa que os adeptos dessa ideia tinham na época é de que o repasse do orçamento é o mesmo, quer dizer, 6% da receita da prefeitura. Quando na verdade esse orçamento está sendo agora, nesse momento, provado por A mais B que é possível economizar, é possível retornar esse valor. São José, a Itajaí, por exemplo, tem o maior custo per capita da Câmara Municipal. São José, se eu não me engano, estava em 3º ou 4º lugar. Então é possível nós termos
um custo menor, uma otimização de recursos, e se esse recurso... Pipa de culpa lá em Itajaí. E se esse recurso sobra, que ele retorne aos cofres públicos e retorne em benefício à sociedade. E nós somos até a favor de que aumente vereadores se nós fizermos uma reforma política. Porque uma das outras... A famosa reforma política que nunca vem. Uma outra defesa que se faz em torno do aumento de vereadores vai aumentar a representatividade. Diante do status quo que nós temos hoje do processo político, isso é duvidoso. Se você partisse do princípio que o voto fosse distrital, por exemplo, você poderia aumentar bastante essa representatividade. Mas falando em reforma política, a gente tem um conceito de que reforma política é utópico, né? Ela não vai acontecer. O que a gente precisa agora e que nós estamos discutindo são reformas pontuais. Nós precisamos pensar em questões pontuais, porque uma grande reforma política, uma grande reforma trabalhista, uma grande reforma tributária são coisas que ficam em discussão, em debate anos e anos e anos e não se consegue atender a todos os interesses. Então é importante que a gente comece a brigar por questões, lutar por questões pontuais. Mas só que não respondeu minha pergunta, se esse crescimento desordenado pode provocar invasão de empresas. Já está provocando. As empresas já estão saindo de São José para outros municípios, já estão deixando de se instalar, isso nós temos números e fatos, em função da morosidade. Tem uma ideia de quantos por cento? Olha, isso é um número muito complexo porque nós não temos acesso a todas as informações, né? Nós temos relatos de empresários que tentaram se instalar em São José e não conseguiram, por não terem um tratamento não específico. Aqui, ó, a Palhoça dá incentivo fiscal, o cara vai botar lá na Palhoça. A Palhoça está pior do que São José, em termos de crescimento desordenado. Socialmente, o município é uma bagunça. Sadam, mas aí é a tua opinião, eu não sei. Eu não tenho nenhum estudo sociólogo lá. É visível. Tem algum estudo? Visível é uma coisa. Visível é uma coisa. Eu quero ver para apresentar um trabalho sociólogo lá da Unisol. Sociológico. Mas se a Palhoça oferece incentivo fiscal, oferece mais rapidez no papelzinho. E terreno... Brito, é grande Florianópolis, não é para São José, é grande Florianópolis. 1h10, eu vou fazer intervalo comercial. Posso deixar uma pergunta para o presidente da ENFLO, no próximo bloco? Pode sim. A ENFLO é favorável à recriação da área metropolitana? Ok? Na volta.